Com a reforma tributária, é melhor continuar recebendo os aluguéis na pessoa física. Será mesmo? Vamos ver. Olá pessoal, bem-vindos ao canal do Grupo Serve. Eu sou Adriana Serve, contadora, advogada especialista, e hoje eu vou falar com você que aluga imóveis na pessoa física. Mas antes, eu já vou pedir para você se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para receber as nossas notificações, curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos que também recebem aluguel na pessoa física ou estão pensando em começar com essa atividade, com esse negócio. Porque eu quero levar essas informações para mais pessoas e eles podem estar com as mesmas dúvidas que vocês. Então vamos lá. Quais os impactos da reforma tributária para a pessoa física que tem renda de aluguel de imóveis? Bom, eu já falei com você aqui nos outros vídeos que ainda faltam regulamentações para a reforma tributária. Porém, já com as regras gerais, a gente consegue avaliar cada cenário e te indicar caminhos por onde você pode seguir para já ir se preparando para a reforma tributária, para você não abrir mão dos seus lucros quando você tem rendas de negócios imobiliários. Então hoje a gente vai falar especificamente do aluguel, mas a gente também vai falar em outros momentos da venda de imóveis e também vamos falar da construção para venda na pessoa física. Vamos lá ao nosso assunto de hoje então. A grande sacada é que com a reforma tributária a gente não pode mais pensar em pessoa física ou pessoa jurídica. A gente tem que pensar em pessoa contribuinte ou não contribuinte. Por quê? Porque a reforma tributária, ela ampliou a sua abrangência com relação aos novos impostos. Então, os novos impostos IBS e CBS poderão ser taxados para a pessoa física. A pessoa física, em algumas hipóteses, virá a ser contribuinte de IBS e CBS. Cada caso é um caso. Então, é importante que você tenha um consultor ao seu lado, um contador, para te auxiliar nessa avaliação e te preparar para você não levar aí uma rasteira da reforma. Em alguns casos, pode ser que seja mais vantajoso para você abrir uma empresa de atividade imobiliária. Em outros casos, não. Pode ser que seja mais interessante você manter essa renda na pessoa física. A reforma tributária, ela coloca dois conjuntos de regras para o recebimento de aluguéis na pessoa física. O primeiro conjunto de regras diz respeito ao próprio ano. Então, dentro daquele próprio ano, quando que a pessoa física se torna contribuinte dos novos impostos. E o segundo conjunto de regras que diz respeito aos requisitos do ano anterior. Então, se no ano anterior você tiver atingido aqueles requisitos, cumprido aqueles requisitos, a partir de janeiro do ano seguinte, você será contribuinte de IBS e CBS. São duas análises paralelas, tá? Porque você pode ter sido contribuinte no ano corrente e a partir de janeiro não ser mais, e no meio do ano voltar a ser novamente. Então as análises devem ser feitas de forma paralela. Então vamos desenrolar aí essas regras. O primeiro conjunto de regras que eu falei para vocês, que é no próprio ano, durante o ano corrente, quais são? Você precisa ter recebido no total R$288 mil, mais de 288 mil. Como que eu cheguei nesse número? A lei fala em 20% a mais do que 240 mil. Então seriam 288. No entanto, é importante eu falar aqui para vocês que esse valor foi definido na publicação da lei, lá na aprovação da lei em janeiro de 2025. Mas a lei prevê a correção desse valor pelo IPCA. Então, hoje já não é mais 288 mil. Nós temos que pegar esse valor lá em janeiro e corrigir pelo IPCA, ok? Mas eu vou usar os valores da lei para ficar mais fácil aqui de eu explicar para vocês.
Então, quando você atingir, no mês que você atingir mais de R$288 mil em renda de aluguéis, você passa a ter que contribuir com IBS e CBS. E aí você vai contribuir até o final do ano corrente. Em janeiro, o que você vai ter que avaliar? O segundo conjunto de regras. Regras referentes ao ano anterior. As regras referentes ao ano anterior são que você tenha recebido mais de R$240 mil em rendas de aluguéis e que esse valor seja originário do aluguel de mais de 3 imóveis. Gente, você precisa cumprir os 2 requisitos ao mesmo tempo. Então, se você tiver 4 imóveis de aluguel, 5 imóveis de aluguel, mas recebeu menos de 240 mil até 240 mil, você não será contribuinte no ano seguinte. Porém, se você recebeu valor superior, então vamos dizer que você tenha recebido 300 mil de um único imóvel aluguel, também não será contribuinte. Então você precisa ter as 2 coisas. Você precisa ter uma receita maior do que 240 mil, oriunda de mais de 3 imóveis. Volto a dizer para vocês nesse momento, é muito importante você ter um acompanhamento do seu contador ou do seu consultor para ir avaliando em que momento você se torna ou não contribuinte. Porque se você não recolher os tributos no momento certo, depois tem juros, tem multas. Então, se você tem rendas de aluguéis, valores altos, mais de um imóvel, tenha um acompanhamento. Isso vai fazer toda a diferença para você. O seu consultor também vai poder te ajudar a avaliar estratégias. De repente, dividir essa renda com uma holding. Então, uma parte fica na pessoa física, outra migra para holding. Ou não, levamos tudo para holding. Cada caso é um caso. Um especialista é quem vai poder te direcionar para que o seu impacto tributário seja menor, para você estar preparado para a reforma. Se você ainda tem dúvidas a respeito de ser ou não contribuinte de IBS e CBS e quiser contar com a minha ajuda e a ajuda da minha equipe, entre em contato com a gente. A Serve tem a solução que serve para você.